Roberto, conhecido como Beto da Estrada, nasceu no sertão potiguar, em meio à seca e às dificuldades típicas da região. Filho do meio de 7 irmãos, ele desde cedo aprendeu a lutar pela vida. Aos 11 anos, nos anos 70, partiu em busca de trabalho, carregando consigo a coragem e a determinação que herdara de seus pais. Seus irmãos mais velhos, já trabalhando na cidade, conseguiram para Roberto um emprego descarregando cargas nos armazéns. A vida não era fácil, mas ele não reclamava. Trabalhando duro, aos 15 anos, um dos irmãos mais velhos começou a ensiná-lo a dirigir. Com 17 anos, já tinha o volante de um caminhão nas mãos e um mundo inteiro de estradas para percorrer. Roberto se acostumou com a vida na estrada. Conheceu pessoas, fez amizades e viveu histórias que renderiam um livro. Mas a mais estranha de todas, ele jamais conseguiu esquecer. Era uma noite quente de verão e Roberto dirigia seu caminhão pelas estradas desertas do interior do Nordeste. A lua brilhava alta no céu e a estrada parecia um tapete de sombras e luzes esparsas. Tudo estava calmo, exceto pelo zumbido baixo e constante do motor do caminhão e o chiado estático do rádio, que lutava para encontrar uma estação. De repente, uma luz intensa surgiu no horizonte, iluminando a estrada como se fosse dia. Roberto franziu a testa, tentando entender o que estava acontecendo. Pensou que poderia ser um farol de outro veículo, mas a luz era diferente, mais brilhante e sem piscadas características de faróis. Ele ajustou o espelho retrovisor, mas não viu nada atrás de si. A luz ficou cada vez mais forte, e Roberto começou a sentir um arrepio subir pela espinha. O rádio, que até então emitia apenas estática, começou a crepitar com sons estranhos, como se estivesse captando vozes distantes em um idioma desconhecido. Roberto encostou o caminhão no acostamento, desligou o motor e saiu da cabine, os olhos fixos na luz que agora pairava diretamente acima dele. Era uma esfera brilhante que mudava de cor de forma hipnotizante, passando do azul para o verde, depois para o vermelho e em seguida para o branco puro. Enquanto observava, paralisado pelo medo e pela curiosidade, a luz começou a descer lentamente, até ficar a poucos metros do chão. Roberto sentiu seu corpo tremer, e um som agudo invadiu seus ouvidos, quase o fazendo desmaiar. Ele caiu de joelhos, as mãos cobrindo os ouvidos, tentando se proteger do barulho ensurdecedor. Então, tudo parou. O som, a luz, o medo, tudo desapareceu tão rápido quanto havia surgido. Roberto abriu os olhos e viu que a esfera de luz estava novamente alta no céu, movendo-se para longe a uma velocidade impressionante até desaparecer no horizonte. Ainda tremendo, Roberto levantou-se e voltou para a cabine do caminhão. O rádio estava mudo, sem nenhum sinal de vida. Ele girou o dial várias vezes, mas só conseguia ouvir estática. Decidiu dar partida no caminhão e seguir viagem, mas a sensação de que algo extraordinário havia acontecido não o deixava. Naquela noite, Roberto não conseguiu pregar os olhos. Cada vez que fechava os olhos, via a luz brilhante e ouvia o som agudo. Quando finalmente chegou ao destino, contou a história aos colegas caminhoneiros. Muitos riram, dizendo que ele estava cansado demais e começando a ver coisas. Mas alguns, com olhares sérios, acreditaram nele, contando histórias semelhantes de luzes estranhas no céu e sons misteriosos no rádio. Desde então, Roberto sempre olhava para o céu com desconfiança, esperando ver novamente aquela luz misteriosa. Ele tinha certeza de que o que viu não era deste mundo. E assim, com o tempo, passou a acreditar firmemente na existência de vida extraterrestre. Uma crença que carregava consigo em cada viagem pelas estradas do país. Essa foi a história de Beto da Estrada, um homem que, em meio às dificuldades e às belezas das estradas, encontrou algo que mudou sua visão do universo para sempre. E você, acredita em vida além da Terra? Josué, um caminhoneiro experiente nas estradas de São Paulo, estava fazendo mais uma de suas rotineiras entregas noturnas. Conhecia cada curva, cada pedaço de asfalto como a palma da mão. Era uma noite clara, sem nuvens no céu, quando Josué saiu do depósito com sua carga. Estava seguindo pela rodovia Anhanguera, com um fluxo considerável de outros caminhões e carros ao redor.
Tudo parecia normal até que, de repente, algo surgiu no céu. Ele franziu o senho, achando que podia ser algum avião ou helicóptero. Mas aquelas luzes eram diferentes, mais brilhante e de um azul estranho, e rodavam ao redor de algo circular. Os outros motoristas também perceberam a luz. Josué notou que os veículos à sua frente começaram a reduzir a velocidade. Os motoristas claramente intrigados e preocupados. Aquele objeto começou a planar ao lado da rodovia. De repente, a rádio de Josué começou a emitir estática, e ele ouviu um som agudo que fez seu coração disparar. Ele olhou para os lados e viu os rostos perplexos dos outros motoristas, refletidos no brilho da luz estranha. Alguns carros pararam completamente, e outros continuaram, tentando escapar daquela visão bizarra. Josué, sentindo uma mistura de medo e curiosidade, encostou o caminhão no acostamento e desceu, os olhos fixos no céu. A luz estava pairando sobre a autoestrada e ele podia ver que não era um avião, helicóptero ou qualquer outra coisa que ele pudesse reconhecer. Era uma enorme esfera, silenciosa e luminosa, que pairava no ar como se estivesse observando tudo abaixo. A esfera começou a emitir pequenos feixes de luz que varriam a área, como se estivesse procurando algo. Josué sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele ouviu sussurros, mas não conseguia identificar de onde vinham, como se as vozes estivessem dentro de sua cabeça. De repente, a luz se apagou. Tudo voltou ao normal. A rádio voltou a funcionar e a estática desapareceu. Os veículos ao redor começaram a se mover novamente, alguns acelerando rapidamente para se afastar daquele lugar. Josué voltou ao seu caminhão, as mãos trêmulas no volante. Continuou sua entrega, mas o resto da viagem foi um borrão de pensamentos confusos e medo. Quando finalmente chegou ao destino, contou a história para os colegas caminhoneiros. Alguns riram, dizendo que ele estava cansado e que sua mente lhe pregou uma peça. Outros, com olhares sérios, disseram que haviam ouvido histórias semelhantes. Até hoje, Josué continua incrédulo sobre o que viu naquela noite. Mas uma coisa é certa: ele nunca mais olhou para o céu da mesma forma. Obrigado por ter ouvido essas histórias. Se gostou, curta, siga o canal e compartilhe suas próprias experiências sobre fenômenos sobrenaturais nos comentários. Vamos manter essa conversa assustadora e fascinante.